importante e que vai de encontro à lição da EBD, da CPAD, nesse domingo. Vamos falar de dois termos gregos que estão dentro do contexto aplicativo da humanidade de Cristo. O primeiro é antropotes. Antropotes significa raça humana, humano, certo? Então, quando se fala de antropotes, está se falando de humano. E é utilizado no grego do Novo Testamento diversas menções do termo antropotes, vinculadas, relacionadas e indicadas estas sobre a humanidade de Cristo, para justamente uma forma assertiva e de uma forma definitiva confirmar e afirmar que Cristo era realmente humano. A sua natureza, a sua essência era totalmente humana. Não havia nenhuma questão de, como alguns oponentes desta humanidade de Cristo, que se opuseram durante o transcurso histórico da igreja, dizendo até que alguns dizendo que e defendendo a ideia ou o princípio de que o Logos, durante um tempo da idade de Cristo, o Logos absolveu-se dele. Não. O Logos é a palavra. A palavra se tornou humana. A palavra nasceu humana. A palavra humanizou-se. A palavra tornou-se carne, matéria humana. E não foi matéria apenas no sentido físico, de soma, de corpo, de sarques, de carne. Não. Foi também no sentido de pneuma, de espírito, de entendimento, de consciência e também de cognitivo, de intelecto, de saber definir, conhecer e sentir, ter emoções, ter todos os fatores psíquicos, psicológicos, biológicos, não é? E todos sensoriais, todo sentido que compõe a raça humana, ou seja, pantoantropotes, raça humana, estava composta em Cristo, estava pertinente em Cristo. Cristo tornou-se homem, tornou-se matéria, Deus encarnou-se, Deus encarnado, tornado carne. Uma outra questão também é a pergunta que pode surgir: por que se humanizou? Por que tornou-se carne? Qual foi a proposta e o propósito do verbo se encarnar? Primeiramente, Deus se revelar aos homens, tornar-se conhecido humanamente ao ponto de os homens sentirem, tocarem, ouvirem e pessoalmente verem que ele era real, que ele estava vivo e que ele estava corporeamente existente. E dentro de um contexto até de descendência. Havia uma descendência pantoantropotes, havia uma descendência racial. Ele seguiu a raça judia. Ele entrou no contexto da raça judaica desde lá da descendência da matriz judaica Abraão e anterior a Abraão, a matriz da humanidade Adão, e aí veio até chegar a Cristo. E ele veio também já com o próprio contexto de um ser soberano, no sentido de rei, de reinar, porque ele veio dos lombos de Davi, a sua descendência real vem dos lombos de Davi, descendência real humana,
vem dos lombos de Davi, como fala e atesta o Robert Culver. Tá? Agora, uma outra questão também que eu quero aqui incluir é sobre a hipostasis. Cristo era tanto divino como humano, 100% humano, 100% divino. A sua humanidade não fez com que a sua divindade fosse extraída ou fosse exaurida. Não. Ele, mesmo sendo humano, continuou sendo divino. Não quer dizer que quando Deus encarnou-se, perdeu a divindade. Não, ele tornou-se matéria, tornou-se humano, mas continuou divino. Continuou sendo Deus. Continuou tendo todos os seus atributos divinos, tendo todo o contexto de prerrogativas, de poderes distintos, oriundos de cada um dos seus atributos, a sua personalidade divina, o seu caráter divino, porque ele tinha, dentro do contexto dos atributos, a sua santidade, ele era santo, ele era puro, ele era perfeito, o termo hagios, santo, puro, perfeito, e também ele era e estava totalmente incontaminado, incorruptível, sem nenhum contexto e nenhum sentido e nenhuma abrangência e aspecto de pecado, e sem pecar, e sem estar sujeito ao pecado. Certo? Então, ele humanizou-se primeiramente para se revelar ao homem. Segundo, para cumprir o plano salvífico, de ser o cordeiro expiatório, de cumprir a lei em favor da humanidade, dando a ele próprio, o Deus encarnado, a condição de expiar o pecado da humanidade e assim cumprir o propósito, o plano arquitetado, planejado por seu Pai para a salvação, e assim alcançar, salvar, redimir e reconciliar a humanidade com Deus através da sua morte expiatória na cruz do Calvário. Portanto, a sua humanidade foi totalmente plena, efetiva, completa e comprovada, não somente nas Escrituras Sagradas, mas por todos aqueles que ouviram. E a sua humanidade não foi só momentânea. A sua humanidade continuou comprovada mesmo após a sua morte, quando ele ressuscita, porque ressuscitou também matéria, ressuscitou também corpo, um corpo hipostásico, ou seja, que estava em estado tanto humano como divino. Tanto é que, quando os discípulos estavam no caminho de Emaús, ele estava ao lado deles e eles não o percebiam. Depois ele se fez o perceber. Quando os discípulos estavam reunidos em uma sala, em um local específico, ele transpassa as paredes e se faz presente. Esse transpassou divinamente. Na sala, humanamente. Hipostase, humano, divino, divino, humano. Mas também alimentou-se após a sua morte e ressurreição. Participou de uma refeição com seus discípulos, provando e comprovando que estava ressuscitado e que estava em composição humana, em formato humano, humanamente, biológica, em todo o fator sentimental, biológico, psíquico, psicológico, toda a amplitude estava no aspecto humano ali ressuscitada e manifesta. E ascendeu aos céus, quando estava no mundo dos Oliveiras, ascendeu aos céus e estava humanizado. Quando começou a levitar, divinizado. É isso que precisa também falar, compreender e entender dentro da humanidade de Cristo. Obrigado a todos, foi apenas um